Boa noite, pessoal do canal, tudo bem? Vim aqui para mais um vídeo e nesse nós vamos falar sobre a oração, né? Algo de suma importância para nossas vidas. E desde já quero destacar que na oração temos 3 domínios: o domínio da carne, o domínio da alma e o domínio do espírito. E para cada domínio, para você chegar a uma oração até onde você seja envolvido pelo Espírito Santo, então você tem que passar por esses 2 domínios. Primeiro é o mais difícil, que é o domínio da carne, aonde aquela oração, quando começa, aquelas repetições, né? Senhor, me perdoa, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, abençoa minha família, meu esposo, enfim, né? Aquele processo todo. E nesse domínio, nós percebemos que ainda nós não estamos sentindo a presença do Eterno. Não sei se você consegue entender e perceber isso. Claro que esse processo de domínio, de carne, alma, espírito, isso se dá devido à nossa natureza, né, caída. Até chegar nessa oração, ser envolvido pelo Espírito Santo, demanda tempo. Então não é uma oração assim, rápida, que você vai chegar no 3º domínio. Então, você vai ter que vencer o primeiro domínio, né? Vencer vamos dizer, esse tabu que você e eu criamos na oração, né? Essas repetições, né? Esses pedidos repetitivos, para chegar então no domínio da alma, aonde que nesse lugar aí você não vai mais fazer repetições, você não vai ter dúvida naquilo que se o Senhor está te ouvindo, se Ele não está te ouvindo, se é só você falando, tá? E quando você passa esse domínio da alma, você entra então no domínio do Espírito Santo. Ali Ele te envolve, você consegue ouvir a voz dEle, aí não é só você falando. Eu não sei se você já teve essa experiência, tá? Eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência e claro que ao invés de eu subir, né, eu parei e desci. Então eu continuo ainda no domínio da carne. Não consigo passar para o domínio da alma até chegar no domínio do espírito. Essa infelizmente, aquela oração que você faz um montão de pedido, fala um montão de coisa e não termina em nome de Cristo, amém. E aí eu comecei a me indagar, né, por que isso acontece. São vários motivos, né? Principalmente o distanciamento, né? Você do Criador, colocando, quando há esse distanciamento, e no meio desse distanciamento cria-se uma lacuna. E aí você vai preenchendo com vários lixos que não edificam, né? Filmes. No meu caso, eu assisto muito Netflix, né? Então, não sei no seu caso. Então, você vai colocando muito lixo e isso aí te cria uma barreira que você vai se distanciando e essa oração fica mais uma
uma coisa muito mecânica. E é claro que se fosse para fundamentar isso que eu estou falando nas Escrituras, eu usaria 2 textos. O primeiro é a queda, né? Gênesis capítulo 3, ali vai falar que o Eterno tinha um relacionamento com o homem, né? Eu vou ler aqui esse verso, né? Para você entender. É aqui, ó, o verso 8 do capítulo 3 de Gênesis. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, percebe-se que no versículo 8 havia um relacionamento entre o Criador e a criatura. Devido ao pecado, à desobediência, né? Aí você pode ler o capítulo 3, você vai entender isso. Então, isso é interrompido. Então, eles são expulsos do jardim, né? Aí todo um processo que não vou entrar nesse mérito agora, mas só focar mesmo a oração. Então, uma vez que há essa separação, essa ruptura no relacionamento, então o homem ele vem se distanciando cada vez mais do Criador. E é claro que isso vai ser resgatado quando há uma obra nas nossas vidas. Mas, como eu disse, né, mesmo o Senhor salvando, mesmo nós ter sido batizado, eu ainda vou dizer, meu Senhor salvando, eu vou colocar entre aspas, né? Eu vou colocar a minha vida nisso com uma dúvida sobre a salvação, porque, bem da verdade, quando nós não temos prazer em ter um relacionamento com o Senhor, existe algo errado. Pode ser que isso ainda não entra no âmbito da salvação, mas fica algo complicado, né? Porque esse relacionamento, que é através da oração, é fundamental para qualquer pessoa que se diz ser seguidor de Cristo. Então, é algo que precisamos pensar, e muito, né? Muito, mas muito mesmo. Por isso que eu estou trazendo esse tema, né? Para pensarmos sobre essa questão de oração nas nossas vidas, no dia a dia. E aí, um outro texto que eu acho que é de muita importância, que vai fazer harmonia, é Mateus capítulo 26, onde Cristo ele está prestes a ser crucificado, e diz o Mateus, lá no capítulo 26, o versículo 41, assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E ele, nesse episódio, ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ali ele pede, né, para que eles orassem com ele, porque Cristo estava ali numa profunda angústia, né? Lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai falar que seu suor se transforma em gotas de sangue. Então, assim, é algo ali que é profundo que acontece na vida de Cristo ali no Getsemane. E com base nisso, desse 41, com o texto que nós lemos de Gênesis, eu vejo essa dificuldade, né, da oração. Aqui, devido ao cansaço, né, dos discípulos, que isso acabou trazendo todo o sono, e ali uma vez eles dormem, e uma vez eles dormindo ali, quando Cristo retorna, o que Cristo encontra? Cristo vai encontrar eles, então, numa situação, né, que
o próprio Cristo vai chamar a atenção, né? O verso 40, o versículo anterior, ele voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nenhuma hora? Né? Nenhuma hora. Então, ele, no verso 41, ele vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, a oração, esse primeiro domínio, não é fácil de ser vencido, né? Então, para ir para o domínio da alma, onde você já vai ter mais aquela vontade de dormir, não sei se isso acontece com você começa a orar, e aí a sua mente já vai para uma outra coisa, né? Aí você começa a bocejar, é aquela coisa que acredito eu, né? Que todas as pessoas passam por isso. Mas o que precisa fazer nesse domínio aqui é você insistir. Insistir até você parar de ficar aí repetindo, até a sua mente parar de ficar buscando outras coisas, e aí você conseguir ali entrar no domínio da alma, aonde aí você não tem repetição, sua mente não vai fugir para um outro pensamento, para um outro lugar, você não vai ficar com vontade de dormir. E ali tudo que você fala faz sentido, você está focado, aí você começa então a entrar no domínio do Espírito Santo, e aí há o envolvimento. Isso já aconteceu comigo. E quando entra nesse domínio do Espírito Santo, você ouve o que ele diz. Eu tive uma experiência no Rio, entrei num quarto, comecei esse processo, e quando eu consegui chegar no domínio do Espírito Santo, eu vi ele dizendo comigo, para mim na casa de uma irmã, que era necessário que eu fosse lá. Eu fui na casa da irmã, quando eu bati a porta, a irmã falou para mim: o Senhor te enviou aqui, eu precisava do irmão aqui. Olha que coisa. E ali eu pude falar com ela, conversarmos ali, e ela era uma irmã que passava por uma dificuldade muito grande no seu casamento. Então, isso é só um exemplo, né? Para que você tenha ideia de como isso se dá realmente na prática. Então, é bom entender que tudo isso começa lá, a queda, o homem se distancia, o Senhor faz a obra de regeneração nas nossas vidas, mas se, como nós vimos aqui, né, Pedro, né, e os dois filhos de Zebedeu acompanharam todos o ministério de Cristo ali, viram os milagres, viram tudo, mas chegou nesse momento, né, eles não conseguiram, né, ter esse momento de oração com Cristo. E é o momento que Cristo mais precisava, de um ombro amigo, de pessoas ali apoiando, porque ele iria enfrentar a cruz, ele iria enfrentar a morte. E aí ele vai nos trazer, chamar a atenção e alertar. Precisamos ter essa vida de oração. Não precisamos ter essa vida de oração que leve ao terceiro domínio, tá? Para que possamos vencer a carne. Porque, se nós continuarmos lendo, vamos ver que os discípulos, quando Cristo pegou, fugiram. Pedro o negou. Entende a problemática de ter uma vida de oração? Porque ele vai dizer, já avisando, que a nossa carne, devido ao pecado de Eva e de Adão, ela é fraca. O espírito, sim, ele está forte, mas precisamos que ambos cheguem ao trono da graça.
ok? Espero ter te ajudado. Se você gostou, não esqueça de colocar o seu like aí. E qualquer coisa, estou aí à disposição, pode fazer perguntas ou até mesmo acrescentar algo, tá ok? Uma boa noite a todos. Shalom Adonai. Até a próxima.